Olá, hoje eu queria falar sobre uma frase que eu sempre gostei muito, sempre admirei muito essa frase, até porque ela representa uma fase muito interessante da minha vida, uma fase de muita decisão. Decisão é uma coisa que nós empreendedores precisamos ter. Decisão é aquilo que a gente define como o nosso alvo principal. A gente define como algo que a gente precisa fazer. E para isso a gente precisa de resiliência, a gente precisa de determinação, a gente precisa da força de vontade, a gente precisa do propósito mais significativo para essas nossas escolhas. Isso tudo faz com que essa decisão se torne mais eficiente. Mas vamos lá, vamos falar dessa frase. A frase é atravessar o Rubicão. Essa foi uma frase muito utilizada, principalmente na antiguidade, na época do Império Romano, para poder definir atitudes importantes. Mas vamos falar assim, primeiro, para explicar essa frase, a gente tem que primeiro recorrer um pouco de história. Tá? Júlio César era um grande general da República Romana, estamos falando de 49 a.C. Pompeu era responsável pelo exército que dominava e protegia a cidade de Roma, a província de Roma. E Júlio César dominava parte da República Romana ao norte, pegando aí a região da Gália, que hoje seria a França, alguma coisa assim. E esses dois generais entraram em conflito, né, por interesse de quem poderia governar melhor Roma. Rubicão era um rio que fazia exatamente a divisão entre essa parte onde Pompeu estava dominando e a parte onde Júlio César estava dominando. Era uma lei que proibia todo general de avançar com as suas tropas em direção a Roma. E o Rubicão era exatamente a fronteira, né? O rio Rubicão é exatamente a fronteira que determinava isso. Em 49, quando Júlio César decide que vai invadir Roma, decide que vai guerrear com Pompeu, ele toma essa decisão de atravessar o Rubicão. Quando ele atravessa o Rubicão, não tinha mais volta. E aí ele joga aquela frase também famosa: a sorte está lançada, ou na tradução literal, os dados foram lançados. Uma vez que Júlio César decide atravessar o Rubicão, não tinha mais volta. Ele deveria seguir adiante, ele deveria continuar avançando. Então essa referência, essa ideia de atravessar o Rubicão vem exatamente desse conceito, de que não tem mais volta para mim. E aí todo empreendedor sabe que em determinado momento da sua trajetória, ele decide que não tem mais volta. Ele decide que a atitude que ele está tomando é inevitável. Por exemplo, quando ele pede demissão do seu emprego. A partir do momento que ele pede demissão do seu emprego, ele não tem mais volta, ele tem que empreender. A partir do momento que ele decide que ele vai começar uma carreira nova e aí pede demissão do seu emprego, ele não tem mais volta. Uma outra situação, quando você resolve romper com o seu sócio e montar a sua carreira solo, montar a sua empresa sozinho. Não tem mais volta. Você já rompeu com o seu sócio, você já assinou o contrato de rescisão daquela sociedade, você já saiu do contrato social, você não tem mais volta. Por que isso é significativo? Porque uma vez que você atravessa o Rubicão, você vai empregar todas as suas forças, toda a sua energia para realizar aquilo que você realmente decide, aquilo que você realmente quer. E nessa hora que você decide isso, você se enche de força. Não tem mais opção, só avançar, só seguir em frente. Lembra aquela história que contava do monge que foi visitar um pequeno sítio e falou para o fazendeiro e o seu filho: você tem que matar a vaquinha. A vaquinha era o que sustentava aquela família. A vaquinha era o que dava o leitinho, que dava o queijo, e a família vivia acomodada naquilo ali. Quando eles resolvem matar a vaquinha, eles têm que começar a produzir. E aí eles começam a realizar os seus propósitos. Aquele monge volta um tempo depois naquela região e aquele sítio antidecadente estava próspero, porque eles decidiram matar a vaquinha. Então fica essa frase para você refletir: atravessar o Rubicão. Que momento da sua carreira você vai decidir atravessar o Rubicão? Que momento da sua trajetória você vai decidir tomar aquela atitude definitiva que te impulsiona para frente?
Claro, esse momento exige planejamento, não pode ser uma coisa irresponsável. Você tem que decidir o que você vai fazer com equilíbrio, com determinação, com planejamento. Você tem que se preparar um tempo em que você vai precisar de ter receitas para aquilo. Você vai levar um tempo para que aquela empresa, aquela sua escolha, possa a te sustentar, a te dar o retorno que você precisa. Então, para isso tudo exige planejamento. E claro, não falta profissionais para te ajudar nesse planejamento. Consultores, mentores, coaches que possam te ajudar nesse processo. Mas a partir do momento que você decide isso, esse momento não é fácil. Esse momento de atravessar o Rubicão não é fácil. Júlio César, que era o grande general, também teve medo disso. Mas uma vez que ele atravessou, ele fala, agora não tem mais jeito, eu tenho que ir em frente. Então na hora que você decide isso, vá em frente. Vá com a sua escolha, vá com a sua força, vá com a sua resiliência, vá com a sua determinação. Mas também não adie indeterminadamente isso. Um dia, quando eu tiver coragem de atravessar meu Rubicão, você adia demais isso. Você acaba postergando demais as suas escolhas. Tenha coragem, tenha determinação, tenha força e atravesse o seu Rubicão. Eu sou Fábio Meirelles e estou aqui para te ajudar nas suas travessias. Um grande abraço e até a próxima.